Bom dia! Paz do Senhor, tudo bem? Eu não sei o que Deus vai fazer hoje, mas eu tenho certeza que hoje Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje no culto, mas eu vou pedir para que você não crie expectativa no pregador. Aleluia. Mas crie expectativa na palavra do pregador, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eu estava essa semana perguntando para Deus o que poderíamos trazer para esse povo tão abençoado, que palavra poderíamos trazer que poderia edificar a igreja. E Deus me fez lembrar da vida de Davi, o coração de Davi. Você que trouxe sua Bíblia, eu quero que você abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, no verso 14. Só esse versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o verso 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, isso Samuel falando para Saul: agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Diga, um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado, diga, já lhe tem ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Glória a Deus. O título dessa mensagem é, diga assim, ó, do pasto ao trono, do anonimato ao reinado. Do anonimato ao reinado. É isso que Deus fez com Davi. Pegou do pasto e levou no trono. Do anonimato, não tinha nome nenhum. Tanto é aqui que o versículo que nós lemos, nem fala que é Davi. Mas Deus já tinha ordenado para ele que ele fosse rei sobre Israel. Permita-me contar uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma das histórias que as crianças amam ouvir. Uma das histórias em que nos emociona, e não só nos emociona, porque a emoção passa, mas Deus fala conosco através da sua palavra, porque diz que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Naquele tempo, era o tempo dos juízes, e Samuel é um dos juízes, o último juiz de Israel. Um pouquinho antes de Samuel havia Eli, um sacerdote, que até buscava a Deus, mas os seus filhos não. E chega um dia que os dois filhos do sacerdote Eli morrem. E a mulher de Finéias, um dos filhos do sacerdote Eli, dá à luz. E retrata muito bem como é que estava a Israel naquela época. E o nome do filho que ela dá é Icabô. Ela tem um filho e o nome do seu filho é Icabô. E a palavra Icabô diz: onde está a glória? Retiraram a glória de Deus. E naquela época o povo estava assim, carente da unção, da graça do Senhor Jesus. E eles pedem um rei. Samuel fica triste porque ele sente que ele foi rejeitado. Eles não queriam mais um profeta, eles não queriam mais a palavra de Deus, eles queriam um rei, um comandante. Aleluia. Ele se entristece, mas Deus diz assim: eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. E Samuel unge Saul. Saul até começa bem, mas Deus sempre tem algo para nos testar. A obediência sempre foi e sempre será o padrão que Deus quer para a nossa vida. Não adianta você louvar a Deus, eu vim aqui pregar a palavra, se eu não obedecer. Isso foi no paraíso, isso foi em todas as épocas. Se você ler a Bíblia de capa a capa, a obediência é o que coloca um homem aonde ele deve estar, no lugar onde ele deve estar. E ela também, a desobediência, tira um homem, uma mulher do seu posto. E Deus provou Saul, e por 2 vezes ele desobedece.
Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus diz assim: eu já tenho posto um homem segundo o meu coração. Aleluia. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo: o que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser um homem que pensa como Deus, que sente como Deus, que vive como Deus, que se emociona como Deus, que fala como Deus, que vive como Deus? Porque o coração é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso amor. E eu busquei ao Senhor, eu fiquei estudando um pouco a vida de Davi. Eu quero compartilhar com a igreja o que eu aprendi através das Santas Escrituras. Primeiro tópico que eu quero dessa mensagem é o seguinte: quem era esse Davi? Qual o perfil? Quem trabalha numa área de RH, na área de contratação, quando ele vai achar alguém para contratar, para colocar numa posição, numa vaga, ele faz um perfil da pessoa. Quais as características, no que ele é bom, no que ele não é tão bom. E agora, com a ótica humana, vamos analisar o perfil de Davi. Ele era o menor, o mais desprezado da família. Ele não tinha cara de campeão, não tinha. Na época patriarcal, na época dos juízes, na época dos reis, o primogênito, o primeiro filho é que era o mais importante. Esse que tinha a incumbência de levar o nome da família adiante, de ser a bênção na família. Mas o Deus que a gente trabalha, aleluia, estou sentindo virtude de Deus, xarabagashimiclaias. Ele não olha com a ótica humana. Tem gente aqui que se sente o mais desprezado da família. Talvez você se sente a última pessoa da família. Os teus irmãos estão melhores. Parece que tudo dá certo com ele, mas com você não, aleluia. E assim aconteceu com Davi. Ninguém acreditava nele, ninguém. Os outros filhos estavam no exército. Estavam lá em lugar de honra. E Davi aonde? No pasto. Na época, o pastor de ovelhas era uma das menores funções. Eram umas funções onde você colocava aquele que parecia que não tinha talento. Parecia. Quando o pai de Davi olhava para Davi, ele olhava como alguém que não tinha importância, era o menor. O que ele menos acreditava era mais ou menos assim: ó, filho, tu nunca vai dar nada. Não estou dizendo que ele falasse isso, mas era mais ou menos isso. Glória a Deus. Mas quando Deus olhava para Davi, aleluia, quando ele olhava para Davi, ele via alguém diferente segundo o seu coração. Era lá no pasto. Ninguém via ele lá no pasto quando ele tocava a harpa. Ninguém via quando ele orava. Ninguém via quando ele salmodiava o Senhor com todo o seu coração. Mas o Deus dos céus via. Talvez tem gente aqui que no seu quarto, quando ora, quando busca a presença de Deus, a igreja não vê, os pastores não vê, a liderança não vê, mas o Deus dos céus, Ele está te enxergando, aleluia. Então, ele não tinha experiência de soldado, não tinha porte físico. Diz a Bíblia que ele era um jovem de gentil aparência, não tinha o porte físico de um soldado de guerra. Ele era apenas, para a época, músico, poeta e pastor de ovelha. No pasto é lugar de solidão. Pastor de ovelha é só ele e as ovelhas. Ele não está no alto exército, no alto escalão. Ele não está diante de um lugar de honra. Deixa eu falar algo para a igreja. Muitas vezes, para você chegar no lugar de honra, primeiro você tem que estar no pasto. O que significa o pasto? Deus te coloca coisas que aos olhos das pessoas não é tão importante. Coisas até pequenas. Mas se você, quando coloca essas coisas pequenas, Deus te coloca em coisas grandes depois, porque Ele conhece o teu coração. Quem é fiel a poucas coisas, Deus vai colocar no muito. Isso é bíblico, é profético, você sabe disso.
E chega um dia que Samuel vai até Belém para ungir um rei. E parece, igreja, que eu estou vendo aquela cena. Samuel olha para Eliabe, um cara forte, provavelmente encorpado, um cara alto, um cara boa pinta. Ele olha, certamente está aqui o novo rei de Israel. O próprio profeta, o homem de Deus, olhou para Eliabe e disse: esse é o cara. Mas o Senhor já falou na hora com ele: não olhe segundo a aparência, eu olho segundo o coração. Talvez você olhe para a pessoa que está do teu lado, você olha a pessoa que está no banco, mas quando Deus olha, você não sabe quem está do teu lado, você não sabe o que tem dentro do coração dessa pessoa. Pode ser que você olhe para o pastor aqui na frente, para os pastores, e diz: eu queria ser como esse pastor. Mas Deus olha o teu coração e diz assim: ó, eu quero que esse pastor seja como você, aleluia, porque eu olho o coração. Não importa o que as pessoas falam, o que importa é que as pessoas vivem a comunhão com Deus, aleluia. E quando Davi, ele nem foi convidado para essa cerimônia, ele ficou lá trabalhando, aleluia. E de repente manda ele chamar. Provavelmente ele estava com cheiro de ovelha, estava no pasto, os irmãos dele todos prontos para receber o grande homem de Deus, Samuel, que era o profeta da época, o juiz da época. E de repente, aleluia, Deus surpreende o pai de Davi e todos os irmãos e unge Davi. E diz a Bíblia que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí você pode pensar: então tudo mudou daquela época para cá? Não, ele continuou sendo pastor de ovelhas, ele continuou no pasto, ele continuou sendo desprezado. Apesar da unção que Deus colocou sobre ele, ninguém ainda acreditava nele, aleluia. Deus está dizendo: Deus já colocou uma unção sobre a tua vida. Talvez as pessoas não acreditam, mas Deus acredita, aleluia. E passa-se um tempo, tem uma batalha. Diz a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, uma das histórias mais lindas da Bíblia, que Golias enfrenta o povo de Israel. E ele afronta: dá-me um homem para batalhar, para que o corajoso aí, para que aquele que ganhar, o exército será cativo do exército vencedor. Então na época era costume dar um guerreiro só, e o guerreiro lutava com o outro, e o guerreiro que vencesse, então a guerra era ganha por apenas um guerreiro. E o homem mais indicado para aquele momento era Saul, era o rei de Israel, um homem forte, um homem que tinha um porte físico invejado. Diz a Bíblia que ele era acima dos ombros de todos os outros, mas ele estava com medo. E de repente, igreja, chega um menino de 17 anos, nunca tinha usado uma armadura de soldado. Você conhece a história? Chega lá e pergunta: o que vão fazer para o homem que vencer esse incircunciso? Aleluia. E ninguém acreditava nele. Para o pai, ele era o menor, o menos valoroso. Para os seus irmãos, um atrevido, um presunçoso, que estava saindo do trabalho para ir lá olhar apenas a guerra. Para o povo, um louco, sem noção do perigo. Esse cara está louco, vai enfrentar um gigante daquele de praticamente 3 metros, 2,90 metros, segundo a Bíblia. Um menino aí de 1,60 m, 70, sei lá que altura que ele tinha, vai enfrentar um homem desse, um gigante desse. Para Golias, olhou para ele e disse: é um Zé Ninguém, um desprezível, um cão morto. Para Saul, no início ele parecia um filho, depois um traidor. Aleluia. Para Samuel, ele não tinha aparência de um rei, mas para suas ovelhas, ele era o bom pastor. Para Jonatas, ele era um amigo fiel. Mas para Deus, aleluia, um homem segundo o seu coração. E para ele mesmo, um servo humilde e um matador de gigante, porque ele sabia que a força não estava no seu braço, estava na mão de Deus, aleluia. E aquele dia ele vai enfrentar, diz a Bíblia que ele pega 5 pedrinhas. Ele só usou uma, você sabe. E ele pega uma funda, gira,
E quando ele gira, o gigante olha para ele e afronta. Diz que ele iria morrer, que ele ia dar a cabeça dele, o corpo, para as bestas feras do campo comer. Mas ele olha, e quando ele gira, não é a mão dele, mas é a mão do Senhor. E quando eu parece que eu estou vendo aquela pedra, quando aquela pedra vai, o povo olha. O filisteu está do mesmo jeito, do outro lado, como se fosse fazer um filme em câmera lenta. Imagine, Davi olha, o gigante, ele vem correndo, e aquela pedra vem. E quando aquela pedra vem, o anjo do Senhor desce do céu e pega aquela pedra na mão e coloca a força dela. E aquela pedra encrava na testa do próprio Golias. E Golias cai. E ele com a própria espada que era para ser morto, ele mata o gigante, aleluia. Porque ele não creu em si, ele creu no Deus que tinha dentro de si, aleluia. Só que antes de Deus te exaltar em público, você tem as suas lutas pessoais, onde ninguém vê. Antes disso, a Bíblia diz que ele matou um leão e um urso. Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Nem era dele, era do seu pai. Ele poderia dizer, não é minha mesmo, deixa o leão pegar, não é minha. Às vezes nós trabalhamos para os nossos patrões. Isso não é meu, fazer o quê? Eu tentei, mas eu não vou dar a minha cabeça a prêmio para isso. Mas quando o leão chega, ele cutuca o leão e ele diz a Bíblia que ele pega pela barba e mata o leão. Tudo que ele fazia com excelência. E depois chega um urso. Mas o problema é que o leão não tinha contado para o urso que tinha um matador de leão e um matador de urso e um matador de gigante naquele pasto. O urso, coitado, não sabia. E acontece o mesmo destino. Davi mata esse urso também. E talvez você possa pensar, mas o que tem a ver isso com a minha vida? Todos nós, antes de ser exaltado em público, de Deus te honrar, ninguém viu. Ele podia ter sido morto lá no pasto por um leão e por um urso. Ele não precisava fazer isso. Mas Deus o capacitou e deu uma coragem de sobremaneira, que quando ele tocava naqueles animais, não era a mão dele, mas era o próprio Deus que despedaçava os animais, aleluia. E quando você ora, não é a tua palavra que sai da tua boca, mas é o Deus que usa a tua palavra e faz com que isso aconteça de forma sobrenatural em algumas coisas, aleluia. E ele foi ungido, continuou no pasto. Muitas vezes Deus promete, Deus usa o profeta para falar com você, e você acha que amanhã já vai acontecer. Às vezes o profeta fala, Deus fala com você, mas as coisas não acontecem na hora que deveria. Você queria para amanhã, mas isso não invalida a palavra de Deus. Existe um tempo para você ser provado. Ele sofreu muitas injustiças e perseguições. O próprio rei Saul, por 21 vezes, tentou matá-lo. Sempre foi fiel a Deus e se conduzia prudentemente. Ele não ousou tocar no ungido do Senhor. Ele teria todos os motivos humanos. Saul tentou matar ele. Diz a Bíblia que quando Saul não conseguia dormir, havia um espírito maligno. Ele tocava a harpa, e aquele louvor da harpa, aquela unção, repreendia o espírito maligno da vida de Saul. E Saul dormia. Se ele quisesse matar Saul, estava na mão dele. E por 2 outras vezes Saul estava dormindo e ele teve com a flecha na mão para matar, ele não quis. O que eu quero dizer para você, igreja: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Ainda que as pessoas sejam injustas com você, ainda que as pessoas te caluniem, não toque naquilo que não é para você tocar. Deixa Deus ser a tua justiça. Porque quando você faz a sua justiça, Deus não precisa te justificar, aleluia. Ele sempre foi fiel. Ele fazia mais do que se pedia. Um dia, Saul promete a filha dele em casamento, Merabe, e não cumpre. Promete riqueza para Davi e não cumpre. E daí um dia ele soube que Mical, a filha mais nova de Saul, estava gostando de Davi, estava assim
enlaçando por Davi. Então, olha só a estratégia dele. Ele pede para Davi ir matar 200 soldados filisteus e trazer os prepúcios dos filisteus. Aliás, perdão, 100. E ele faz o quê? Ele traz 200. Qual é a mensagem que ele disse para Saul? Saul, você me pediu 100. Você não cumpriu o seu voto de me dar a Merabe, a sua filha mais velha. Você deu para outro. Mas eu vou pagar por ela e vou pagar pela mais nova. Eu vou te dar o dobro do que você pediu. Aleluia. Por isso que quando alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe 2. Isso é bíblico. Quando alguém te faça mais do que se pede. Fazer o que se pede é o servo normal. Agora fazer mais do que se pede, aí tem mistério de Deus. Aí tem honra de Deus. Aí tem coisa de Deus. Aí tem bênção de Deus. Ele sabia se levantar nas adversidades. Teve um momento que ele estava sendo perseguido. E lá em Ziclag eles roubaram as mulheres, roubaram as crianças, roubaram os animais de toda a equipe que estava com ele. E o povo até pensou em apedrejar. E ele orou a Deus, buscou a Deus, diz que chorou até ficar sem força. Mas ele recobrou o ânimo, consultou o Senhor e recuperou tudo. Senti virtude de Deus. Tem gente, Deus está me dizendo que tem gente que está chorando aqui muito pelo que perdeu. E Deus está dizendo para você: recobre as tuas forças. Recobre as tuas forças. Recobre as tuas forças. Porque se você recobrar as tuas forças, você vai ver o que Deus vai fazer. Vai restituir tudo aquilo e muito mais ainda. Aleluia. Maragaxabalá. E ele sempre oferecia o seu melhor. Ele era sincero diante de Deus. Ele não oferecia qualquer coisa para Deus. Ele oferecia o seu melhor. Toda a oferta de Davi era uma oferta generosa. Quando ele errou, lá no Monte Moriá, no monte onde foi construído o templo de Deus, ele comprou aquele terreno. Ele não precisava ter comprado. O dono do terreno, o Ornã, era uma eira, um lugar de trigo, disse: não, eu te dou isso aí. Ele disse: não, eu não vou ofertar nada ao meu Deus que não me custe. Eu quero pagar por esse teu terreno. E ele diz, se fosse calcular em valores, era praticamente mais de R$1 milhão. Ele pagou. Ou seja, se alguém chegasse para mim e para ti e dissesse: eu te dou R$1 milhão isso aí, nesse terreno, pode ficar para ti. Você diz: meu, que bênção, né? Você dizer, né? Olha o coração de Davi. Disse: não, eu quero pagar. Porque é para o meu Deus. Se fosse para mim, tudo bem. Mas é para o meu Deus, eu quero pagar. Eu quero ofertar para o meu Deus. E ele sempre se importou com as coisas de Deus. E outra coisa, em tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor. Sempre nos momentos difíceis, ele consultava o Senhor. Você pode ver em 1 Samuel 23, 2, 1 Samuel 38, 2 Samuel 2, 1, 2 Samuel 5, 19, 2 Samuel 5, 23, 2 Samuel 21, 1 e vários outros versículos da Bíblia. Se você for perceber, todo negócio que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor. Ele consultava o Senhor. E muitas vezes nós damos as nossas cabeçadas porque queremos fazer do nosso jeito, sem pedir direção de Deus. Como que eu consulto o Senhor nos dias de hoje, Sérgio? Palavra. Deus fala na palavra. Mas como que Deus fala na palavra? Você pode ler a palavra e você começa a orar. Você vai ter certeza que a palavra de Deus, ela vai falar com você na hora que você precisar. Mas parece que eu não entendo nada. Peço ao Espírito Santo, ele vai falar. Eu estava no estudo bíblico, até a menina deu testemunho na quarta-feira aqui, que ela disse que o médico disse para ela que ela ia perder a criança, que ela era um feto mal formado. Para quem estava no culto de quarta-feira deve lembrar desse testemunho. E ela orou a Deus e pediu uma palavra, e Deus abriu lá no livro de Levítico 23, 26, que diz assim: e no teu povo não há nenhuma estéril, nenhuma que aborte. Olha a palavra que Deus deu para ela, exatamente o que precisava. E ela se consolou na palavra.
Porque a palavra de Deus é que fala com você. A palavra de Deus é o teu norte. A palavra edifica, a palavra santifica, a palavra qualifica, a palavra purifica, a palavra forma, a palavra reforma, a palavra transforma, a palavra é alimento, a palavra é suprimento, a palavra é mantimento, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é mel, a palavra é broquel, a palavra é espada, a palavra é escudo, a palavra é capacete, a palavra é maná, a palavra... ela te muda a tua história, muda a tua vida. A palavra é revelação, a palavra é unção, a palavra é transformação, a palavra é direção. A palavra de Deus guia, a palavra é sabedoria, a palavra é profecia. A palavra de Deus é a palavra que fala com você e muda a tua história. E se eu fosse você, eu aplaudia a palavra de Deus e muito mais ao Deus da palavra, aleluia. Porque a palavra de Deus tem que ser o norte na sua vida. Aleluia. E quais, para nós finalizar nossa mensagem, quais as recompensas de ter um coração segundo Deus? Primeira coisa, até hoje, Davi é considerado o maior rei de Israel. O próprio Jesus diz: eu vim da descendência de Davi. As pessoas chamavam Jesus de filho de Davi. Parece um contrassenso, né? O filho de Deus chamar sendo filho de Davi. Porque Davi, ele podia errar. Errou feio em algumas coisas. Você sabe a história. E eu e você às vezes erramos feio. Às vezes a gente pisa na bola, faz cada bobagem. Deus sabe disso. Ele te conhece o teu passado. Ele conhece o teu presente, como está a tua vida. Sabe o teu futuro. Ele sabe até que você vai errar ainda mais para frente. Ele conhece. Mas Ele também conhece muito bem as intenções do teu coração. Não importa se você errou, está errando ou vai errar. Se o teu coração estiver o desejo de agradar a Deus, de estar com Deus, dizer: Senhor, Tu conheces como eu sou fraco. Tu sabes que eu queria ser mais forte, eu não tenho conseguido vencer algumas coisas, mas eu quero, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Quando você fala isso, o Espírito de Deus diz assim: eu estou aqui para te ajudar, porque eu sou o teu Deus. Não importa o que você fez, o que importa é que eu fiz lá na cruz por você, aleluia. O que você faz não é mais importante do que Jesus fez, aleluia. Entenda isso de uma vez por toda. O que Jesus fez te justificou de todos, eu falei todos os teus pecados, o que você fez e o que ainda vai fazer, aleluia. O sangue dele é suficientemente poderoso para te perdoar de todos os seus pecados, e não só pecado, mas iniquidade. E o que é iniquidade? É legalizar o pecado. É quando você diz que o pecado está certo. Hoje é normal não casar, é normal estar junto, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo, é normal. Não é normal. Pode até ser normal para o mundo, mas o nosso norte tem que ser a palavra de Deus, aleluia. O Espírito Santo me revelou que Deus não trabalha com gente normal agora. Deus quer usar normais. Porque o normal para o mundo é só mais um, é o que está na média. Todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus nesse mundo, é luz do mundo, como abriu o presbítero Pedro aqui o culto. Você é luz do mundo. Aleluia. E ele teve o privilégio de escrever a maioria dos salmos. Ele compôs pelo menos 73 salmos do novo, dos 150. Teve alguns anônimos que eu imagino até que seja dele também, pelas escritas, mas a gente não pode provar. E mesmo quando ele errou feio, Deus o perdoou. Por quê? Porque Deus conhecia quem era Davi de verdade. Se você olhar, parece que Saul errou até menos do que Davi. Se você olhar na Bíblia. Porque ele desobedeceu a Deus ali em algumas coisas. Mas Davi deu umas pisadas feias na bola. Não vou contar aqui, você pode ler na Bíblia ali. Está ali em 2 Samuel 11. E Deus não fez questão de esconder, não. Ele colocou, ele não...
Deus não usa máscara, você sabia disso? Toda pessoa que usa máscara diante de Deus, Deus não honra. Então, queridos, está na hora da gente tirar a máscara. Diante de Deus, Ele te conhece como você é, o que você pensa, o que você faz. E não adianta você chegar com a tua oração, ou eu chegar com a minha oração e querer dizer: Deus, eu não queria fazer aquilo, tu sabes que eu fui tentado. Não, Deus disse: tu querias sim, tu querias fazer aquilo, era a tua intenção ofender a pessoa, era a tua intenção fazer aquilo, era sim, Deus conhece. Então você deveria dizer: Senhor, eu quis mesmo ofender, fiquei com raiva, mas me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu sou às vezes parece que eu sou um idiota, às vezes parece que eu não penso, mas eu sei que a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, então me dá força para vencer. Seja sincero. Enquanto você não for sincero com Deus, Deus não pode te honrar. Não adianta você usar máscara diante de Deus. E ele sempre foi sincero, e por isso que Deus sempre o perdoou. Glória a Deus. E o Senhor, aleluia, sempre ia com ele. A presença de Deus sempre acompanhava ele. Ele sempre se alegrava com a presença de Deus. Se você ler ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 8, você não precisa abrir, você vai ver que quando a arca de Deus veio, ele tirou as vestes reais, foi dançar em frente à arca, dançou que nem um doido, diz a Bíblia. Até a própria mulher dele olhou para ele e repreendeu, mas ele disse: eu não, diante do meu Deus eu vou me humilhar, e eu me humilharei muito mais se for preciso. Aleluia. E eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua história, e o que o Espírito Santo tem me falado nesses últimos dias é que muita gente mesmo está com a autoestima muito baixa. Deus está me dizendo, já me falou isso em casa, e está me confirmando agora, que tem gente com a com a autoestima muito baixa. Você não acredita em você mesmo. Você se sente um derrotado. Você até queria crer naquilo que a Bíblia diz a teu respeito, mas você não está conseguindo. Na tua casa, às vezes você tem tantas guerras espirituais, tantas batalhas na tua mente. Você queria acreditar no que a Bíblia diz, mas você não tem conseguido. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: ei, pode ser que o teu pai não acredite em ti, pode ser que os teus irmãos não acreditem em ti, pode ser que quem mais você precisava que acreditasse não acredita, pode ser que o povo aí não acredita, pode ser que a própria igreja não acredita em você. Mas Deus fala assim: ó, eu acredito. Eu acredito. E quando Deus acredita, se você acreditar, pronto, é só o que basta. E pense comigo, se Davi fosse se importar com o que o pessoal pensava dele, ele não tinha nem chegado lá na batalha. Ninguém acreditou nele. A única pessoa que acreditou nele foi ele mesmo e Deus. Então Deus está dizendo assim, ó: eu preciso mudar a tua história. Aquelas promessas que eu te fiz alguns anos atrás ainda estão de pé, Maragachu e Becaias. Mas você não deve se esquecer das promessas. Não olhe para o que você está vivendo, mas olhe para quem é o teu Deus. Eu quero te convidar a se ficar de pé. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Não sei como é que você está se sentindo. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida através dessa palavra. Talvez você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo aí pela internet, pela TV, é para você mesmo. O Espírito de Deus, ele não está limitado a espaço geográfico. Talvez tem muita gente que não pôde vir na igreja, mas está nos assistindo agora pelo Facebook, pela internet. E eu quero dizer para você, quero olhar bem para essa câmera e dizer para você: Deus não se esqueceu de você. Deus ainda tem plano para você, aleluia. Oh, Espírito Santo. Você que disse: Senhor, eu queria acreditar em mim, mas eu não estou conseguindo.
eu quero que você, se você quiser, né? Aqui, se você foi tocado, como é que você sabe se você foi tocado? Parece que quando nós falávamos aqui na frente, havia uma vontade de chorar, o teu coração se compungia e dizia: Senhor, é isso que eu estou vivendo mesmo, eu queria ser que nem Davi. É assim que Deus fala. Parece que inexplicavelmente algo começa a falar com você e você diz: puxa, é isso que está acontecendo na minha vida. É assim que Deus fala. Eu não conheço a tua história, eu não sei o que você está passando, mas Deus te conhece também. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar. Eu ainda creio na oração que eu faço, porque não na minha oração, mas no Deus que responde orações. Se você quiser, pode chegar aqui na frente. Nós queremos orar e Deus vai transformar a tua vida. Aleluia. Espírito Santo. Existem pessoas aqui, Espírito Santo, que precisam tanto de um toque teu. Eu quero estar totalmente sensível agora à tua direção. Senhor, é tantos cultos, tantas palavras, Senhor, tantas coisas que essas pessoas têm ouvido. O mundo, as pessoas do mundo têm falado tantas coisas, que às vezes elas mesmas dizem: será que eu sou isso tudo mesmo? Mas eu sou teu Deus, diz o Senhor. Eu não me esqueci de ti. Ainda que uma mãe possa se esquecer do filho que está no seu ventre, todavia eu, diz o Senhor, não me esqueço de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. Espírito Santo, tu és o Deus que sonda os corações. Tu sabes, Senhor, o que esses teus servos, esses teus filhos têm passado. Às vezes dá até vontade de desistir. Tem dias que não dá nem vontade de vir para a igreja. Eu sei que tem gente aqui, e o Espírito Santo me mostra agora, que tenta entrar no quarto para orar e não consegue. Não consegue. Você até diz: Senhor, eu quero falar alguma coisa. Parece que não sai nada. Parece que não sai nada. Mas o Deus que te conhece tão bem vai ungir os teus lábios hoje, para que quando você orar, a palavra de Deus comece a ministrar na sua vida. E o novo de Deus, Ele quer ter experiências que você tenha experiências com Ele. Aleluia. Em nome de Jesus. Tu és o Deus das experiências. Tu és o Deus da cura, Pai. Talvez tenha gente doente aqui, Pai. Toca agora. Tu não precisa de uma mão humana. Tu precisa apenas de uma palavra liberada. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus, para aqueles que precisam. Eu declaro agora, Pai, que toda tristeza, todo espírito, Senhor, de angústia, de depressão, todo espírito, Senhor, de baixa autoestima, todo espírito que está fazendo essas pessoas se sentir um lixo, Pai, eu em nome de Jesus, eu repreendo agora e declaro, Senhor, que o Espírito Santo de Deus ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo, Ele não mudou. Eu declaro que essa semana eles vão ter experiências contigo. O novo de Deus aí vai entrar na vida deles, Pai. Eles vão ver, Senhor, aquele familiar que há muito tempo não vem da igreja, Senhor, falando de Deus, tendo vontade de voltar para a casa de Deus. Talvez tem gente aqui que está orando há anos pela sua família, Pai, e parece que não está nem aí. Mas eu digo para você, continue orando, e você vai ter uma grande surpresa nesses dias, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Meu Deus. Já saia com... Mas agora eu quero dizer só para uma coisa para você, que o Espírito Santo me fez lembrar. Quando você sair daqui, você não sai de cabeça baixa, não. Saia com cabeça levantada. Profeticamente, quando você levanta a cabeça, você está olhando para o Deus dos céus, que fez o céu e a terra, que é o Senhor da tua vitória. Então, não, você pode ter chegado aqui e se humilhado em Deus, e Deus quer isso, às vezes. Mas quando você sair, vai para o teu banco, profeticamente olhando assim: eu sou mais que vencedor. Vai declarando: Deus vai me colocar no trono, Deus vai me colocar no lugar onde eu tenho que estar. Você pode voltar para o seu lugar e se sinta abençoado. Vamos adorar o Senhor.